Nas profundezas da Inglaterra industrial do século XIX, em 1859, nascia Smith Wigglesworth, um menino que viria a desafiar todas as convenções. Em Manston, Yorkshire, um lar humilde, marcado pela pobreza e ausência de educação formal, forjou-se um homem cuja fé moveria montanhas. Seus pais, trabalhadores braçais, mal conseguiam manter a família. Smith, ainda criança, já trabalhava nas fábricas têxteis, depois nas minas de carvão, onde o ar pesado e a perigosa escuridão eram seus companheiros diários. A escola era um luxo que ele jamais conheceu. Aos 6 anos, sua única educação formal resumiu-se a umas mínimas lições de escrita e contagem, o essencial para sobreviver. Mas Deus, em seus planos misteriosos, não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos. Aos 6 anos, uma visita de um pregador metodista ao seu lar plantou a semente da fé em seu coração infantil. Aos 8, ele entregou sua vida a Cristo. Aos 16, foi batizado nas águas, um compromisso público que o separaria do mundo e o conectaria a um propósito maior. A juventude Wigglesworth foi uma mostra pura de determinação. Ele aprendeu o ofício de encanador, um trabalho duro, mas que o sustentava. Casou-se com Mary Jane Featherstone, conhecida como Polly, em 1882. Polly era uma feminista pioneira, uma pregadora de rua apaixonada, com uma fé fervorosa e um coração cheio de compaixão. Ela foi a âncora de Smith, sua inspiradora, sua parceira no ministério. Enquanto Smith ainda lutava com suas limitações de alfabetização, Polly ensinava-o a ler a Bíblia, palavra por palavra, noites a fio. Ela era a voz que o impulsionava. Juntos, tiveram 5 filhos, mas a perda de 5 crianças ainda na infância foi um golpe devastador. Um teste para a fé que eles abraçavam. Apesar da dor, eles permaneceram firmes, acreditando que Deus tinha um propósito mesmo no meio da tragédia. O ministério de Smith começou de forma informal. Ele pregava em pequenas reuniões, em casas, em qualquer lugar onde houvesse ouvidos para escutar. Sua mensagem era simples, direta, sem rodeios. A fé em Cristo é o único caminho. Mas algo ainda estava ausente. Ele via a Polly pregar com uma paixão e autoridade que ele ainda não possuía. Ele ansiava por mais. A virada aconteceu em 1907, durante o Avivamento Galês, um movimento de Deus que varreu a Grã-Bretanha, trazendo um despertar sem precedentes. Smith, então já com 48 anos, foi ainda mais impactado pelos testemunhos de poder divino. Ele viajou para Sunderland, onde um grupo estava experimentando o batismo no Espírito Santo. Um fenômeno que incluía o falar em outras línguas. Inicialmente cético, mas desesperado por mais de Deus, ele buscou essa experiência. Numa pequena cozinha, ajoelhado, Smith Wigglesworth foi imerso no Espírito Santo. Ele começou a falar em outras línguas, uma linguagem celestial que o transformou profundamente. Aquele encanador humilde, com suas limitações, foi investido de um poder que o impulsionaria a um ministério global. A partir daquele momento, Smith Wigglesworth não era apenas um pregador. Ele era um apóstolo da fé. Sua mensagem tornou-se ainda mais ousada, mais direta. Ele pregava a cura divina, a ressurreição, o poder absoluto da palavra de Deus. Sua frase icônica, "Só acredito na palavra de Deus", tornou-se seu mantra, a base para todo o seu ministério. Ele acreditava que a Bíblia era a verdade absoluta e que qualquer coisa que a contradissesse era uma mentira. Seu ministério de curas começou imediatamente. Pessoas vinham de perto e de longe para buscar sua ajuda. Ele impunha as mãos sobre os doentes, ordenava que as doenças partissem e testificava que Deus curava. E os milagres aconteciam. Cegos voltavam a ver, surdos ouviam, paralíticos andavam. Médicos ficavam perplexos, incapazes de explicar o que estava acontecendo. Smith Wigglesworth não era um homem delicado na sua abordagem. Ele era áspero, direto, às vezes até bruto. Se alguém vinha até ele com uma doença, ele perguntava: "Você acredita que Deus pode curá-lo?" Se a resposta era hesitante, ele podia até mesmo repreender a pessoa, exigindo que ela exercitasse a fé. Ele acreditava que a fé era a única moeda no reino de Deus.
Um dos casos mais famosos foi a ressurreição de Pollyanna, sua esposa. Polly havia adoecido e morrido. Smith, recusando-se a aceitar a morte, colocou-a em seu colo, orou com fervor e ordenou que ela voltasse à vida. Pollyanna abriu os olhos e viveu por mais alguns anos. Esse episódio chocou o mundo e solidificou a reputação de Smith Wigglesworth como um homem com um poder divino extraordinário. Seu ministério se expandiu globalmente. Ele viajou pelos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, África, Europa, pregando em grandes conferências, em pequenas igrejas, em qualquer lugar onde houvesse um portão aberto para o Evangelho. Sua mensagem era sempre a mesma: fé, cura, o poder do Espírito Santo. Ele enfrentou oposição, críticas e ridicularização. Muitos denunciavam-no como um fanático, um charlatão. Mas Smith Wigglesworth permaneceu inabalável. Ele acreditava que estava fazendo a obra de Deus e que a aprovação dos homens era irrelevante. Sua frase, "Grande é a fidelidade do Senhor", era um testemunho de sua confiança em Deus, mesmo no meio das adversidades. Ele era um homem de oração intensa. Passava horas ajoelhado, buscando a face de Deus. Acreditava que o poder para curar vinha apenas através da oração e jejum. Seus sermões eram cheios de poder, mas sempre centrados na palavra de Deus. Ele não era um teólogo acadêmico, mas um homem que conhecia a Bíblia de cor e que acreditava plenamente no seu poder. Ele ensinava que a enfermidade era uma invasão do diabo e que os crentes tinham autoridade sobre ela através do nome de Jesus. Ele desafiava as pessoas a acreditarem que Deus ainda era o Deus de milagres e que ele ainda operava através daqueles que creem. Seu ministério impactou gerações de pregadores pentecostais e carismáticos. Ele foi um dos grandes pioneiros do movimento pentecostal, ajudando a moldar a crença em curas divinas, batismo no Espírito Santo e dons espirituais. Sua vida foi um testemunho de que a educação formal, o status social ou a riqueza material não eram pré-requisitos para Deus usar um homem. Tudo o que era necessário era um coração cheio de fé e uma disposição em obedecer. Smith Wigglesworth continuou a ministrar até os últimos dias de sua vida. Seu corpo, já envelhecido e passando por diversas enfermidades, ainda era um vaso para o poder de Deus. Ele pregava, orava e curava, mesmo quando ele próprio enfrentava desafios físicos. Ele acreditava que a cura era um direito, não um privilégio, para os filhos de Deus. Em 1947, aos 87 anos, Smith Wigglesworth faleceu. Sua morte, embora uma fonte de tristeza para muitos, foi uma celebração de uma vida extraordinária, dedicada a Deus. Ele deixou um legado de fé inabalável, de curas milagrosas e de um poder pentecostal que continua a inspirar milhões. Seu nome é sinônimo de fé radical, de um homem que ousou acreditar que Deus ainda faz milagres. A história de Smith Wigglesworth é um lembrete de que o poder de Deus não está limitado pelas nossas circunstâncias, pelas nossas limitações ou pelo nosso entendimento. Ele está disponível para aqueles que ousam acreditar, para aqueles que ousam ter fé. Seu grito, "Só acredito na palavra de Deus", ecoa até hoje. Um chamado à ação, um desafio contra a incredulidade, um hino à fidelidade divina. Ele foi um homem que quebrou barreiras, que desafiou o status quo, que inspirou gerações. Smith Wigglesworth, um verdadeiro apóstolo da fé, cuja luz brilha ainda hoje, guiando aqueles que buscam uma vida entregue ao poder de Deus. Sua jornada, de encanador pobre a pregador global, é um testemunho de que o espírito humano, guiado pela fé, pode superar qualquer adversidade. Smith Wigglesworth, uma voz que nunca se calou, um coração cheio de fé, um legado de milagres.